Do segundo A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Há alguns dias, né? Algumas, uma semana, 2 semanas aí que a gente ficou um pouquinho sem comunicação. Essa questão de atividade teve um momento que deu uma quebrazinha naquela sequência semanal que a gente estava cumprindo direitinho. Mas as razões eu já justifiquei a vocês, né? Está tendo esse impasse entre a determinação de voltar ou não para as aulas presenciais, enquanto não se chega a um consenso, né, entre principalmente o governo e o sindicato, a gente vai continuando da forma como está, né, como que a gente vinha nesses últimos meses aí, tá certo? Mas de início agora eu quero adiantar e reforçar para vocês, certamente a secretaria já repassou para vocês, que nessa próxima semana vai ter uma semana de avaliação diagnóstica, né? As disciplinas nos seus dias e tudo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ter por base o material dos simulados, tá bom? Vocês podem, aquele mesmo material que vocês responderam o primeiro simulado e depois responderam o segundo simulado, então vocês, com tudo isso no caderno, tudo direitinho, vocês vão receber a mesma forma como a gente utilizou a plataforma para os nossos simulados, né? O Google Formulário, onde vocês vão receber o link e a gente coloca um horário bem amplo aí para vocês, porque não vai ter só, a gente vai ter mais de uma disciplina no dia, né? E se eu não me engano, matemática é na terça-feira, dia, se eu não me engano, 20. Mas não se preocupe não, que daqui para lá a gente coloca mensagem no grupo, dando maiores informações detalhadas para vocês a respeito do funcionamento dessa avaliação diagnóstica, tá bom? Ok? Pois bem, pessoal, conteúdo agora sobre sólidos geométricos, sobre geometria espacial, principalmente, é um conteúdo bom de compreender, bom de estudar também, né? Então, nessa atividade que foi inicial para vocês, desse novo conteúdo, nós abordamos, né, as atividades foram feitas de acordo com os vídeos que foram acompanhando essa atividade para vocês, e abordamos bem simplesinho, acho que vocês não tiveram dificuldade nenhuma de responder, que é justamente os conceitos iniciais sobre poliedros, né, e a relação de Euler, que é uma formulazinha bem simplesinha que tem para responder, e como calcular o número de arestas de um determinado poliedro, tá bom? Mas antes da gente começar na correção propriamente dita das atividades, tem sempre aquele momento de reflexão, de inspiração e motivação para que a gente possa acompanhar, né, de forma atenta e bem produtiva a correção das questões, ok? Que é esse momento que a gente sempre mostra essa parte aí, né? E vamos escutar o que temos para hoje, né, sobre isso aí. Hoje, a minha homenagem justíssima a cada professor desse mundo. Eu tenho fé e acredito na força do professor. Eu disse assim: um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armados só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito que eu tenho fé e acredito na força do professor. A luta por igualdade, a luta contra o racismo, contra o preconceito burro, homofobia, machismo, a luta pelo respeito de quem tem amor no peito, é a luta do educador por um mundo mais bonito. Tenho fé e acredito na força do professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, um engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque eu ainda acredito na força do professor. Nesse mundo tão cruel, somente a educação mata a fome da miséria, combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto, eu repito, tenho fé e acredito na força do professor.
É tanta solidariedade, doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer, salvando e guiando vidas por estradas tão compridas, com mais espinho que flor. Em poesia eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais, e por aqui, sem valor. Mesmo triste, nós que constroem essa nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor, na força de quem é forte, mesmo sendo enfraquecido, por não ser valorizado, por não ser reconhecido, por quem está lá no poder, assistindo padecer, sem ouvir nosso clamor. Ah, se fosse diferente, ah, se até o presidente se curvasse ao professor. Mensagem bonita, bastante conhecida também, né? De Braulio Bessa. E essa aí, pessoal, é esse dia 15, né? Nessa quinta-feira passada, de uma forma simbólica, dia dedicado, onde o professor é homenageado, né? E a gente sabe, como escutamos aí, que há muita coisa a melhorar. Isso é uma coisa cultural no nosso país, né? Tempos e tempos, e os investimentos não são os investimentos adequados e necessários para que a gente possa desenvolver como para ser uma nação de primeiro mundo, né? Mas eu agradeço a algumas homenagens e parabenizações que recebi de alguns alunos da turma, né? Muito obrigado. E diante de tudo isso, como o Braulio disse, eu também tenho fé e eu também acredito na força não só do papel do professor, mas na força da educação, na vida de todos nós, né? Porque o conhecimento é uma riqueza que não é tirada de nós, né? E é muito importante, é um investimento necessário. A gente sabe que estudar muitas vezes é difícil, é sacrificante, especialmente nesse ano. Está muito complicado, não só na educação, mas principalmente na educação, né? Com muitas restrições, com muita coisa para a gente se adaptar e tudo. Mas eu sou muito realizado na, na educação, exerço com satisfação, procurando sempre fazer da melhor forma possível, né? E uma das coisas que mais me satisfaz, certamente satisfaz os professores, é quando nós de alguma forma colaboramos, contribuímos para um sucesso dos alunos, né? Não só um sucesso escolar, mas um sucesso para a vida, quem sabe até no futuro bem próximo, tanto no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal, em qualquer ambiente. Se nós colaboramos de alguma forma, né, isso aí já nos satisfaz e nos realiza bastante, tá bom? Mas vamos lá. Essa é uma parte boa, esse início, né, que é mais de conceitos, para a gente relembrar poliedros, porque na parte de geometria espacial, nós temos a parte de geometria plana. Primeiro, o que são figuras planas, né? Figuras planas são aquelas que são desenhos, são aquelas que têm duas dimensões, são bidimensionais. Nos poliedros, nós temos figuras tridimensionais. Poliedros, eles têm que ter, né, as partes retas. E tem outros que são tridimensionais também, que têm partes curvas. Esses são chamados de corpos redondos. Então, poliedros é mais ou menos essa parte, né? Um objeto é uma figura tridimensional constituído apenas por partes planas e retas, tá bom? Mas vamos ler aqui, a gente acrescenta aquilo que for necessário, né? Primeiro, defina poliedros. Poliedros, que vem do latim, onde poli significa muitos e edro significa face. São figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares. A união desses polígonos forma elementos que compõem um poliedro, né? Ou seja, se você pegar um paralelepípedo, por exemplo, e
ver a planificação dele todinha, né? Então você vai ver que ele é formado por vários retângulos. No caso, por 6, né? 6 retângulos, que são as suas faces. Então, o bidimensional e o tridimensional são classificações diferentes, mas lembrar que para o tridimensional ele é formado por partes bidimensionais, né? Então, tem essa característica também, que os tridimensionais eles têm suas partes, suas faces, formadas por figuras bidimensionais. Tá certo? 2. Como podem ser classificados os poliedros? Os poliedros, lembrando que a gente está vendo agora, falando de poliedro, figuras tridimensionais, sólidos geométricos, com faces planas. Se tiver uma parte curva que seja, ele vai ser um corpo redondo, tá bom? Então a gente está falando nesse momento sobre os poliedros. Então os poliedros eles podem ser convexos e não convexos. Quando você pode chamar também não convexos de côncavos, tá bom? Então eu posso dizer convexos e não convexos, ou eu posso dizer convexos e côncavos, ok? Como vai ser um e outro, né? Além de definição, na visualização de poliedros, como é que a gente identifica isso? Veja. Terceiro, como podemos diferenciar os poliedros convexos e os não convexos? Os convexos, sem cavidade. Não há prolongamento das arestas que passem internamente no poliedro. No não convexo, vai ter partes que passam pela região interna, se forem prolongadas. Por exemplo, pessoal, aqui essa visualização acho que está compreensível. Nós temos aqui um paralelepípedo e todas as faces, se eu passar um prolongamento aqui, ó, eu passo um prolongamento aqui como fosse uma face a mais, né? Todos os prolongamentos que eu passar em todas as direções só vão passar pela parte externa do poliedro. Não tem nenhuma parte dessa que penetre internamente nele. Olha esse outro aqui, ó. Se eu passar em algumas posições, né, essa parte bidimensional, como fosse uma espátula aí, uma folha, qualquer coisa, se fosse uma coisa cortante, por exemplo. Então aqui, ó, nada corta, nada passa internamente. Mas aqui vai ter uma posição que se eu passar aqui, ó, ela vai penetrar aqui, ó, ela vai entrar nessa parte interna aqui do poliedro, tá vendo? Então esse é o poliedro não convexo, ou seja, esse é o poliedro côncavo. É aquele em que prolongamentos em alguma de suas faces passará internamente no poliedro. E no convexo, todos os prolongamentos das faces passam externamente a ele. Não tem nenhuma que passa internamente. Tá bom? Então bora lá. Hoje é rapidinho, né? Então a gente vai ter aqui essas 3 próximas questões, que até a quinta questão é a definição também, né? Pergunta na quarta, ó, quais os 3 principais elementos que formam os poliedros? Então, os poliedros são formados por várias coisas, né? Mas se a gente pegar primeiro, cada parede daquela, cada partezinha daquela é chamada de faces, né? Só que as faces, elas são formadas de linhas, que são as arestas, e essas linhas se encontram em alguns pontos, que são os vértices, né? Então a gente tem faces, que são os lados, vértices, que são os encontros das linhas, essas linhas são as arestas, e arestas é quando você pega 2 vértices e prolonga através de uma linha, tá bom? De uma reta, né? Na quinta questão está pedindo justamente para definir. Então a gente disse assim, ó, faces são os lados, cada lado do poliedro é uma face. Arestas, cada linha, né, que é cada prolongamento, que forma esses lados. Segmentos entre 2 vértices consecutivos, né? Vértices, pontos de encontro entre as arestas. Se você tem 2 linhas que se encontram num determinado local, aquele local de encontro é chamado de vértice, ok? Sexta questão. Aqui já começa algumas identificações e tudo. A gente já vai relembrar aqui a relação de Euler, né? Ele faz tem uma formulazinha que ele compara esses 3 principais elementos, que é faces, arestas e vértices, né? Bem simplesinho, é só com soma e subtração mesmo. Porque muitas vezes não precisa você pegar o poliedro e sair contando face por face, vértice por vértice, aresta por aresta. Às vezes só com as informações, você jogando nessa formulazinha aqui, que é a relação de Euler, você encontra
de uma forma mais fácil, prática, rápida, sem estar quebrando cabeça analisando um desenho, riscando ele todinho para fazer essas contagens, tá bom? Então, por exemplo, pessoal, vamos dizer aqui nessa sexta questão, ele está pedindo para a gente dizer quantos são os vértices, quantos são as faces e quantos são as arestas, certo? Aqui nós temos um poliedro, né? Ele é chamado de prisma, a gente vai ver isso na sequência bem direitinho, mas prisma é todo poliedro que tem duas bases congruentes, quer dizer, a gente às vezes fala igual, né? Não é igual porque ela não está ocupando o mesmo espaço, mas elas são congruentes, elas são idênticas e todas as demais faces são retângulos. Toda figura desse jeito, né, se ela tem duas tampas, ou seja, duas bases congruentes, né, idênticas, e as outras faces, as demais faces do poliedro são todas retangulares, a gente chama de prisma. No caso aqui é um prisma de base, né, 1, 2, 3, 4, 5. Prisma de base pentagonal. Prisma de base pentagonal. Então, nesse caso, pelo desenho, a gente pode fazer as contagens. O que são os vértices? Os pontos de encontro. Então, cada linhazinha dessa se encontra com a outra e forma um ponto, né? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vértices. São os pontinhos de encontro das linhas, certo? Faces, os lados. Veja, se tem uma parte de cima, a gente pode dizer assim, uma tampa, por exemplo. Tem uma tampa, né? Tem uma face em cima, tem outra embaixo. E ao redor tem mais 5, né? As paredes ao redor são mais 5, então a gente tem um em cima, um embaixo e 5 ao redor. Dão 7 faces. Se você já souber duas dessas informações, para a terceira informação, se você não quiser sair contando aqui, você pode jogar na relação de Euler, certo? Ó, aqui não é 10 e 7, né? Vértice e face dá 10 mais 7, 17. Então 17 é igual a que valor mais 2? 15. Então a aresta é 15. Mas se você quiser, pode fazer aqui no desenho. As arestas são as linhas. Veja, nós temos ao redor 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 5 linhas ao redor. Em cada base nós temos 5 linhas também, ó, que são pentágonos. Então, como tem um em cima e outro embaixo, dá 10, né? Então, 5 em cima, 5 embaixo e 5 ao redor. 15 arestas. Está confirmado também, certo? Na letra B. Na letra B a gente tem um poliedro aqui também. E as faces são os pontos de encontro. Vamos olhar. Um aqui, outro embaixo e 4 aqui pelo meio. Então, pontos de encontro. 1, 2, 3, 4. Um em cima, outro embaixo. 6. 6 vértices. Faces. Cada lado desse, né? Cada partezinha dessa. Então, a gente tem 4 em cima e 4 embaixo, né? Que são pirâmides aqui. Pirâmides quadrangulares, então a gente tem 4 em cima, 4 faces e 4 embaixo, dá 8. Se você não quiser fazer a contagem aqui para as arestas, você pode usar aqui a relação de Euler, né? 6 mais 8, 14. 14 menos 2, 12. Mas se quiser, é só contar as linhas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 em cima, né? 4 embaixo, 8. E mais 4 pelo meio, aqui na cintura aqui do polígono, tá vendo? Então a gente tem 4, 8, 12, 12 arestas. Então pode ser contornando o desenho, ou pode ser de uma forma mais prática e rápida, pela relação de Euler. Tá certo? E agora, para a penúltima questão, né? As duas últimas questões, um exercício pequenininho, simples, fácil, conteúdo bom, né? Bom de entender. Vamos lá. Penúltima questão, sétima. Num poliedro convexo, o número de arestas é 18 unidades maior que o número de vértices. Calcule o número de faces desse poliedro. Lembrando que as questões que a gente formula aqui são todas baseadas na videoaula que vai acompanhar a atividade para vocês, né? Então, assistindo a videoaula que vai acompanhar a atividade, a gente altera algum númerozinho ali ou outro, mas vocês comparando, conseguem fazer facilmente, tá bom? Então, o que é que a gente faz? Diz assim, pessoal, quando ele diz assim, ó, o número de arestas é 18 unidades maior que vértices. Então, arestas é o valor do vértice com mais 18, né? Então, as arestas são 18 a mais do que os vértices. Então, a gente tem aresta é igual a V mais 18, ou seja, a quantidade do número de vértices com mais 18 unidades. Tudo bem, tem essa observação. Aqui a gente coloca de novo a relação de Euler, só para lembrar, né? Vértice mais face igual a aresta mais 2. Então, vértice eu não sei, eu coloco V.
mais faces, F, é igual a aresta. A aresta é quem? Tá vendo aqui na primeira parte que a gente disse que a aresta é igual a V mais 18? Então, no lugar desse A de aresta, eu vou colocar aqui o valor correspondente dele, que é V mais 18, entendeu? Ó, substituir o A por V mais 18, que é aqui, ó, V mais 18. V mais 18 que é o A e baixo mais 2. Aí, Glauber, eu estou com duas letras, mas veja, um V positivo de um lado e um V positivo do outro, eles são cortados, porque se eu levar um deles para o outro lado, ele vai ficar um positivo e outro negativo, então eu posso cortar logo, né? Então, se eu cortar V aqui, desaparece, fica só o F. Então, F é igual 18 mais 2, 20. Então, a gente tem 20 faces desse poliedro com essas características que foram perguntadas aqui. Tá bom, pessoal? Simplesinha a substituição, ok? E na última questão, diz assim: um poliedro convexo apresenta 13 faces triangulares, 4 quadrangulares e 9 pentagonais. Quantos são os vértices? Tinha uma questão dessa lá também, a gente mudou só alguns valores, né? O estilo é o mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cada face pelo tipo da face. O número de faces pelo tipo da face, por exemplo. Ele quer saber vértices, né? Mas a gente faz o cálculo aqui logo de arestas. Que arestas são as linhas, né? Que é mais fácil a gente fazer esse cálculo com as arestas para depois jogar na fórmula, na relação de Euler e descobrir os vértices, que no caso aqui ele está pedindo. Vamos logo descobrir as arestas, que tem essa regrazinha que é multiplicar, que são o poliedro todo assim irregular, né? Com face de um jeito, com face de outro e tudo. Ele não é todo regularzinho, não. Então, por isso que a gente pode fazer e descobrir logo as arestas, que seria o quê? Multiplicar o número de faces pelo tipo da face. Então, seria 13 triangulares. Então, 13 vezes 3, certo? 4 quadrangulares. 4 vezes 4. 9 pentagonais. Como pentagonais é 5, 9 vezes 5. Tudo isso dividido por 2. Por que dividido por 2? A gente não colocou o desenho aqui, mas o professor havia explicado na videoaula que foi acompanhando a atividade, que tem que dividir por 2 porque, como eles estão todos juntos, cada aresta serve para duas faces ao mesmo tempo. Então, para não ser contada duas vezes, a gente faz esse cálculo e divide tudo por 2, tá bom? Porque senão a gente estaria contando duas vezes cada aresta, por isso que tem que dividir por 2. Então, ficou aqui 3 vezes 3, né, que é 13 triangulares, 4 vezes 4, que é 4 quadrangulares, e 9 vezes 5, que é 9 pentagonais, né? Então, 3 vezes 3 dá 39, 4 vezes 4 dá 16, 9 vezes 5 dá 45. Tudo isso dividido por 2. Arestas é igual. Somando tudo isso aqui, pessoal, eu tenho 39 com 16, 55. 55 com 45, 100. 100 dividido por 2, 50. Eu tenho, no caso aqui, 50 arestas para esse poliedro. Tudo bem. Se eu descobrir as arestas e ele quer saber os vértices, está faltando as faces. Mas está aqui, pessoal, olha, 13 faces desse tipo, 4 faces desse tipo e 9 faces desse tipo. Então, as faces estão aqui, né? De forma implícita, mas está 13 com mais 4 com mais 9. Aí a gente descobre a quantidade de faces aqui, né? Então, arestas a gente descobriu com o primeiro cálculo aqui que era 50. E faces, 13 mais 4 mais 9, vai dar 26, né? 26 faces. Mesmo que sejam de estilos diferentes, mas são 26 faces. Então a gente vai substituir aqui na relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Vértice, a gente está procurando. Mais face, a gente somou, não foi? 13 com 4 com 9, dá 26. É igual a arestas, que a gente acabou de encontrar aqui anteriormente, 50, mais 2, que é da regra, né? Então vai ficar V mais 26, que é das faces, é igual a 50 das arestas, mais 2, que é da forma. Então V é igual a 50 mais 2, 52. Está do mesmo lado e permanece. Só que esse 26 está do lado esquerdo e vai ser transferido para o lado direito. Então tem que inverter o sinal, né? No lugar de mais vai ficar menos. Então vai ficar 50 mais 2, 52. E o 26, que é positivo, passou negativo, menos 26. 52 menos 26, 26. Esse poliedro possui 26 vértices. Ok? Tudo bem? Pronto, pessoal. Essa foi a correção. Certo? Qualquer coisa estou à disposição. Eu acredito que vocês vão também achar simples
essa abertura do conteúdo de poliedros, né? Mas se mesmo assim assistiu, não conseguiu entender, pode entrar em contato comigo que a gente está à disposição para tentar explicar da melhor maneira. Tá bom, pessoal? Mas antes do encerramento mesmo, vamos para o nosso, que a gente sempre tem, o nosso desafio, né? Nosso desafio diz assim, ó. Tá dizendo que muitos vão errar, mas não é o caso de vocês, né? Onde é que tem 2, 7, 2 zeros? Tem essas 4 opções para vocês dizer qual dessas opções está de acordo com esse enunciado aqui. É fácil? Não é facinho? Não tem nenhum segredo. É ler com atenção, aqui bem direitinho, e ver qual dessas alternativas está de acordo com esse enunciado aqui. Tá bom? De preferência, dizer a letra e se puder acompanhar uma justificativazinha, melhor ainda. Tá bom? Então, qualquer coisa estou à disposição. Podem ir tirando as dúvidas, viu? Eu estou disponível para orientar vocês naquilo que for preciso, tá bom? E a gente vai se comunicando para os próximos avisos, né? Os avisos que forem sendo mais urgentes, pode deixar que a gente vai se comunicando, principalmente pelo grupo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, viu?